Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical, aqui do campo de Joinville, e estamos aqui para trazer até você mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Você sabe, aqui no canal da IADJU EBD, nós temos todas as nossas pré-aulas de todo o trimestre. Neste trimestre estamos estudando a lição Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esta é a revista que estamos estudando e hoje nós vamos estudar a lição número 8, da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes disso, quero também mencionar nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. Nós agradecemos o seu apoio, sua dedicação, sempre está apoiando o nosso departamento da Escola Bíblica Dominical. O nosso vice-presidente também, o pastor Eliseu Melfior, e também é o nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores e no qual mandamos aí um abraço, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Eu também faço um convite especial para você. Todas as sextas, a partir das 21 horas, nós temos o programa EBD em Foco pela rádio 107 FM. Então, você é o nosso convidado especial para que você possa acompanhar ali as notícias do departamento da Escola Bíblica Dominical e também a nossa pré-aula. Falamos também sempre sobre o assunto que vai ser estudado no próximo domingo, tá bom? Também não esqueça, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, seu comentário. É muito importante para que nós possamos, cada dia, fazer o melhor em prol do reino, em prol da obra do Senhor. E você possa também divulgar, a outras pessoas. Se inscreva no canal, coloque ali no grupo da sua igreja, incentive os irmãos a participarem da nossa escola dominical. Todos os domingos nós temos a escola dominical a partir das 9 horas da manhã em todas as nossas congregações. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Vamos para a lição? A lição que nós vamos estar mencionando aqui nesta oportunidade é a lição número 8, que tem como tema Jesus viveu a experiência humana. Nós vimos na lição passada as naturezas humanas e divina de Jesus. E hoje vamos focar na experiência humana de Jesus. Texto áureo, Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, esta é a nossa verdade prática. E nós vamos ver essa humanidade de Jesus através da sua vida social, da sua vida religiosa. A Bíblia registra também os seus parentes, os seus amigos. Jesus estava sempre envolvido nos relacionamentos com as pessoas, até mesmo aqueles que eram contra os seus pensamentos, as suas ideias, mas Jesus interagia. Isto é um exemplo para nós cristãos, A nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo 43 ao 51, Mateus, capítulo 26, do versículo 37, 38 e 42. Você pode fazer essa leitura aí na sua casa. Tá bom? Nós temos os objetivos. A lição, ela tem 3 objetivos, ou seja, 3 pontos. O primeiro objetivo da lição, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. O segundo objetivo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, nós vamos pontuar quais são as heresias que negam a humanidade de Jesus e também mencionar aqui os textos bíblicos, que se opõe a essas heresias. E o terceiro objetivo, reconhecer como essas heresias se apresentam na atualidade. Tá bom? Feito essa primeira parte da nossa lição, fazendo aqui uma introdução. Na nossa introdução,
diz assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Então, a introdução ela nos fala que Jesus teve uma vida social, religiosa. Primeiro, nós apresentamos a doutrina para você, a doutrina bíblica da humanidade de Jesus, e depois nós vamos falar as heresias, conforme o autor da lição nos apresenta, né? E rebater elas. Então, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Nós estudamos em lições anteriores sobre a divindade de Jesus. E como homem, que nós vamos nos aprofundar hoje, Jesus possuía todos os elementos constitutivos dos seres humanos. Jesus tinha um corpo, Jesus tinha uma alma, Jesus tinha um espírito, tudo igual ao ser humano, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então a Bíblia nos dá certeza, convicção, que Jesus veio a esta terra como homem, né? Tornou-se homem para suprir as necessidades da humanidade. A humanidade estava sendo escravizado pelo pecado, porque através de Adão, nosso primeiro pai, a raça humana foi contaminada pelo pecado. E Deus precisava se tornar homem e vir a esta terra para morrer em nosso lugar e resgatar a humanidade do pecado. Então, como nós vimos, né, em Mateus capítulo 1, versículo 23, o nome Emanuel, que o próprio escritor sagrado diz, né, Deus conosco. Jesus é Deus conosco, é Deus com os homens. E ele veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, né? Nos primeiros séculos da história, houve muitas heresias que negavam ter Jesus Cristo vindo em carne. Como, por exemplo, o Apolinário entendia que Jesus era só Deus e que nada havia nele de humano, né? Os gnósticos também ensinavam que Jesus não teve um corpo humano, mas um corpo docético, que era um fantasma. Mas Jesus foi revestido de corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por um homem, Adão. E era por um homem, chamado Jesus, né, que o pecado deveria ser perdoado, todos aqueles, ou aniquilado, né, por todos aqueles que aceitarem a este Jesus como Salvador. Tá bom? Então, nessa nossa introdução, nós queremos dizer para você e firmar para você, né, que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E aí nós vamos rebatendo as teorias que surgiram aí durante os séculos, né? Também podemos mencionar ainda aqui, a título de introdução, e você, professor, pode passar isso para o seu aluno também, né, sobre atributos, características do ser humano de Jesus. Nós vamos estar mencionando aqui também, né, e eu vou detalhar mais no tópico número 1, mas para mencionar aqui para você, Jesus, ele nasceu de uma mulher, né? Jesus, ele cresceu em estatura, em sabedoria, sentiu sono, sentiu fome, sentiu cansaço, sofreu, chorou, sentiu angústia, né? Ele teve uma mãe humana, né? E além de irmãos e irmãs, ele também passou pela morte. Mas a única diferença, né? A única diferença é que Jesus não pecou. Não pecou. Dá para dar um glória aí? Jesus, como homem, ele não pecou, para que pudesse ser o exemplo e a salvação, a porta de salvação para todos os homens, né? É importante mencionarmos, embora a gente já estudou em lições anteriores, que Jesus também, ele veio a este mundo através de uma concepção virginal, né, de Maria, que foi a escolhida por Deus para carregar ali no seu ventre Jesus, o Salvador da humanidade, mas foi uma concepção pelo Espírito Santo. Então, são
fatos históricos, narrativa bíblica, né, que nós cremos e nós preservamos e estamos aqui reafirmando. E aí, com essa reafirmação, nós rebatemos heresias que têm surgido, né, durante todos os séculos e durante todo esse tempo aí, tá bom? Vamos para o tópico número 1, a experiência humana no ministério de Jesus. Aqui o comentarista traz, no primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. E nós podemos ver aqui que Jesus debatia com autoridades religiosas, como, por exemplo, né, nós temos aqui os fariseus, os saduceus e os herodianos. E se você observar em Mateus capítulo 22, anote aí esta referência bíblica e acompanhe, Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 34, você vai ver ali Jesus rebatendo os fariseus, os saduceus, né? Ele debatendo com os religiosos da época. E muitas vezes ele era até duro com eles, né? Os fariseus viraram sinônimos, né, de falsidade ou de cobrar alguma coisa que eles mesmos não faziam, e Jesus rebatia isso. Tanto é que nós temos hoje, chamar alguém de fariseu é como se fosse de falso, né, de falar uma coisa e fazer outra. Quem eram os fariseus? Os nomes, o nome vem no hebraico, né, prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras, como está ali em Mateus capítulo 15, versículo 3. Né? Você pode observar em Mateus capítulo 15, versículo 3, diz assim, Jesus respondeu, e por que é que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Jesus rebatendo aqui os fariseus. Né? E os fariseus eram separados, eles procuravam, né, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio, tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, a qual ele pertencia antes da sua conversão, era o mais severa seita do judaísmo. Então, Jesus rebatia eles, para você ver, e nós aprendemos uma lição com Jesus, que nós podemos ter relacionamento até mesmo com pessoas que pensam diferente de nós. Não precisa tratar mal, não, trata bem, mas defende o seu ponto de vista, defende os seus princípios, como Jesus fazia. Né? Temos os saduceus também. Os saduceus vêm do nome de Zadok, família que detinha o cargo do sumo sacerdote, desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, só o Pentateuco, né, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e na ressurreição. Olha o que diz, né? Você pode observar em Atos, capítulo 23, versículo 8. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. Eram seitas religiosas, né, que se opunham àquilo que Jesus pregava. E Jesus mantinha um relacionamento com eles, embora muitas vezes chamando a atenção deles, né, e trazendo muitas palavras até mesmo ásperas para eles, assim, mas dentro daquilo que ele defendia, daqueles princípios que Jesus sempre pregava, né, e tentava ministrar para todas as pessoas, independente dos pensamentos adversos que as pessoas tinham. E eles se juntaram, né? Tanto fariseus como saduceus, e eles eram de partidos religiosos diferentes, mas eles se juntavam para tentar pegar Jesus e prender Jesus, né? Como também os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Então foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava, viu? E formavam conselho com os fariseus e com o propósito de matar Jesus e livrar-se dele. Eles deixavam as suas diferenças de lado a fim de se ajuntarem todos contra Jesus para tentá-lo parar Jesus, matar Jesus. Né? Então, isso nós
aprendemos aqui no primeiro subtópico. O segundo subtópico, a vida social e religiosa de Jesus. E aí nós vamos ver aqui, né, o mestre participava de uma vida social intensa, a escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro, Natanael aconteceu num ambiente entre amigos. Então nós vamos ver várias passagens bíblicas que comprovam isso, que Jesus não era um forasteiro, não era alguém que ninguém conhecia, né? Não era uma pessoa escondida num lugar, não, ele participava da vida social da cidade onde ele vivia, né? E por onde ele passava. Nós podemos ver ali em Lucas capítulo 2, versículo 22, Jesus foi levado a Jerusalém para a cerimônia da purificação, né? Jesus estava provavelmente com 12 anos, José e Maria residiam ali na Galileia, mais de 100 quilômetros de Jerusalém. E por serem devotos, religiosos, todos os anos eles iam à festa da Páscoa. E naquela ocasião, naquele episódio que a Bíblia relata ali, embora não sendo ricos, né, mas levavam ali uma pomba para o sacrifício e demonstravam o seu apreço por estar nos cultos, por estar, né, nas festas. A festa naquela época, a festa da Páscoa, como diz em Êxodo 13, levava 7 dias, né, e participavam, José, Maria e Jesus. E numa certa ocasião, eles retornaram para a sua cidade, que era em torno de 100 quilômetros, e quando notaram, o menino Jesus não estava com eles, né? Imagina a pé caminhar 100 quilômetros. Retornaram novamente, encontraram Jesus depois de 3 dias, conversando ali, né, com os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, né, e os demais ali religiosos, doutores da lei. E o que chamava a atenção daqueles doutores era o desejo daquele menino com 12 anos estar falando sobre Deus. Não sabemos qual era o assunto, qual era a pauta, mas Jesus, quando a sua mãe pergunta, né, o que nós o perdemos, e Jesus responde para a sua mãe, não sabeis vós que me convém tratar das coisas do meu Pai? Ou seja, estavam falando sobre as coisas do reino, sobre as coisas de Deus. Então, nós vimos então Jesus envolvido na sociedade, nós podemos ver ainda no segundo subtópico, né, Jesus ali com os seus primos, o texto traz aqui, né, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus, Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Você vê que Jesus tem toda uma linhagem, né? Então isso tudo comprova a humanidade de Jesus. Jesus, né, tem a sua linhagem aqui nesta terra. Ele não é um fantasma, não é uma força, ele realmente pisou nesta terra, né? Ainda falando sobre a vida social de Jesus, podemos mencionar aqui Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então as pessoas, quando viam Jesus realizar algum milagre, né, alguma coisa, elas se admiravam. Mas esse não é o filho de José, de Maria, o carpinteiro? Tudo isso comprova a humanidade de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? Podemos mencionar aqui as características, subtópico 3, características próprias do ser humano. E aí nós vamos mencionar aqui, ele nasceu de uma mulher, né? Maria foi escolhida, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 6, versículo 7, você pode ler aí com seus alunos, comprova que Jesus realmente nasceu, né? Nasceu de um ato ali do Espírito Santo que gerou em Maria. Teve um parto normal, né, como qualquer criança. Então isso comprova a humanidade de Jesus. Ele cresceu em estatura, em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 52 menciona isso. Um texto muito importante para você ler com seus alunos. Lucas capítulo 2,
do versículo 40 ao 52. E ali demonstra, né, que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, ou seja, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, um jovem, ele teve uma profissão, era carpinteiro, seguia a profissão, né, de José, e tudo isso nos comprova a humanidade de Jesus. Outra coisa também, ele sentiu sono, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, né? Nós temos aí Mateus 8, 24, João 19, 28, são textos bíblicos que comprovam Jesus, né, naquela tempestade, estava dormindo dentro do barco. Então, Jesus, ele dormia, ele tinha sono, tinha fome, tinha cansaço, né? Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, tudo comprovando, né, que Jesus era 100% homem e 100% Deus também, né? Ele teve uma mãe humana, além de irmãos, irmãs, como já mencionei. Ele passou pela morte, né? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Esta é a diferença. E como ele ressuscitou, nós temos essa esperança também, que na sua vinda estaremos com ele, ressuscitaremos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Leia também para os seus alunos. Então, são passagens bíblicas que demonstram a humanidade de Jesus. Ele deu provas materiais de ter corpo humano, né? 1 João capítulo 1, versículo 1. Ele foi feito semelhantes aos homens, mas sem pecados, como diz lá em Hebreus capítulo 2 e o versículo 17, sem pecado. Tá bom? O curto relato sobre a infância e adolescência de Jesus afasta qualquer possibilidade de associação com a mitologia pagã ou com a magia, né? Era um desenvolvimento gradual, físico e mental. Jesus crescia na graça, no conhecimento, em estatura, perante Deus e perante os homens. Amém? Tópico 2, heresias que negam a humanidade de Jesus. E agora nós vamos apresentar aqui as heresias que negam a humanidade de Jesus. A primeira heresia que nós queremos apresentar é o apolinarianismo. Apolinarianismo é do Apolinário, né? Ele foi bispo de Laodiceia, nascido em 310 depois de Cristo e morreu em 392 depois de Cristo. Apolinário, o que Apolinário defendia? Ele defendia a salvação pela fé em Jesus, como Atanásio defendia também a deidade de Cristo, né? Se opondo ao arianismo. Até aí, tudo ok, né? Mas, no entanto, ele combatendo uma heresia, ele acabou criando uma outra heresia, né? Isso é um perigo dos nossos dias. A palavra de Deus, ela tem que ser real, né? Muitas vezes, combatendo uma heresia, acaba criando uma outra heresia. Foi o que o Apolinário acabou realizando aqui, né? No combater uma, ele acabou criando outra. Deu muito ênfase à divindade de Cristo, o Apolinário, e sacrificou a genuína humanidade. Então, por isso que nós sempre dizemos, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Na lição 7 foi trabalhado isso, né? Ele nunca deixou de ser Deus, ele continuava sendo Deus, apenas não exercia alguns atributos que ele poderia exercer, mas não exercia. Como homem, se limitou, se esvaziou e se sujeitou à vontade de Deus, mas ele continuava sendo Deus, né? E continuava sendo homem. O que o apolinarianismo prega, né? É a doutrina que nega ter tido Jesus como homem espírito humano. Então, para essa doutrina, né, Jesus não teve um espírito humano. Jesus não teve esse espírito humano. Tinha corpo, né, mas ele não tinha o pneuma, ele não tinha a parte humana do espírito. Então é isso que eles pregam e nós entendemos que não. Jesus tinha corpo, alma e espírito, assim como todos nós, tá bom? Então esse conceito, essa heresia, né, foi tornada heresia pelo concílio de Calcedônia, em 451, tá bom? Para rebater essa heresia,
né? Nós temos o versículo aí, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Jesus verdadeiro homem. O corpo físico de Jesus, nós podemos citar Lucas 24, do 36 ao 40, João capítulo 2, versículo 21, Hebreus capítulo 10, versículo 10, né? E sobre alma e espírito de Jesus, também nós podemos citar Mateus 26, 38, Lucas 23, 46, tá bom? A outra heresia que é apresentada aqui é o monotelismo. Monotelismo, doutrina do patriarca Sérgio Constantinopla, que ensinava que Cristo possuía uma só vontade, né? Para ele, era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônio, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa em Jesus. Então, nós entendemos que Jesus tinha as duas naturezas, humana e divina, né? Só que em determinados momentos você vê Jesus usando os atributos humanos, né? Quando ele sentia cansaço, quando ele sentia dor, quando ele sentia sono, fome, são atributos humanos. Mas você vê também Jesus perdoando pecados. Quando ele perdoava pecados, ele estava usando um atributo divino, né? Quando ele recebia adoração, ele estava usando um atributo divino. Então, Jesus continuava sendo 100% Deus e 100% homem. Como rebatemos o monotelismo, né? Essa doutrina que vem dizendo, né, que Jesus só tinha uma vontade, né? Jesus possuía somente uma vontade. Como rebater? Nós temos aí, né, as passagens. Cristo tinha a vontade humana, Marcos capítulo 14, versículo 36, e Cristo tinha as vontades divinas, Lucas capítulo 5, versículo 20 ao 22. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo uma heresia. Tá bom? Então, estão aí o tópico número 2. Nós podemos citar aqui quais são os grupos religiosos, né, que pregam ou que podem trazer essa heresia, né? Nós temos aqui os grupos orientais, segundo o comentarista da lição, Testemunhas de Jeová, os muçulmanos, cristodelfianos, grupos espíritas e a Igreja da Unificação do Reverendo Mor. Tá bom? Esses são os grupos aí que trazem ainda o apolinarismo e o monotelismo, que nós possamos ficar atento e seguir o que a palavra de Deus nos ensina. É importante você, professor, levar para a sua classe a nossa doutrina, né? A declaração de fé das Assembleias de Deus, onde tem aqui as nossas doutrinas, que são tiradas da Bíblia, né? E eu quero ler para você aqui, você pode acompanhar e ler para a sua classe aí, na página 50, a nossa declaração de fé, no capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus, olha o que diz sobre a humanidade de Cristo, que é o que estamos estudando. Diz assim: as Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías capítulo 7, versículo 15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, em Mateus 1, 23, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então você vê aqui, irmãos, relatos, versículos, né? E tem mais alguma coisa aqui
você pode acompanhar na página 50 da nossa declaração de fé, que fala sobre a humanidade de Jesus. É muito importante você mencionar aí juntamente com os seus alunos, tá bom? Sobre a humanidade de Jesus. Vamos para o tópico número 3. O tópico número 3 traz como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Então, nós vamos ver aqui, primeiro subtópico, nós temos apenas 2 subtópicos. O primeiro diz, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou 3 países durante a sua vida terrena, né? O Egito, Israel e a Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças, né? E aí vem crenças de hoje, movimentos como da nova era, que dizem, né, que Jesus esteve na Índia, os mórmons declaram que ele esteve nos Estados Unidos, e a Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina, então essas fábulas são rejeitadas, tá bom? Para que você entenda que Jesus esteve em 3 países, Egito, Israel e Fenícia, atual Líbano, somente esses. O subtópico 2 fala, Jesus era visto como alguém da comunidade. E aqui nós mencionamos já, né, que Jesus não era nenhum estrangeiro, Jesus não era nenhum forasteiro, a comunidade o conhecia, conheciam seus parentes, familiares. Jesus participava de festa de casamento, lá em capítulo 2 de João, Jesus esteve na festa em Canaã da Galileia, inclusive foi o seu primeiro milagre ali, onde ele transformou, né, a água em vinho, e ali começou o seu ministério. Nós podemos citar também Jesus participando de festas, né, em festas sociais, em festas em outros lugares, como também do banquete que foi promovido, né, por um publicano chamado Mateus. Aqui eu queria achar o texto, Mateus capítulo 9, versículo 9 a 12, você vai ver isso. Jesus foi ali naquele banquete, criticaram ele por ter participado de um banquete onde, né, havia pessoas pecadoras, mas Jesus ia e pregava o evangelho do reino, escolhia homens para o seguirem, né, como o próprio Mateus, né, aqui, e Jesus também encontrou um homem subido numa árvore, Zaqueu, aquela passagem que você conhece, e Jesus disse, me convém estar na tua casa, e era um homem que cobrava imposto, era um homem que era mal visto pela sociedade, mas Jesus se aproximou, chegou até ele e ofereceu a salvação para ele. A mulher que foi curada de uma hemorragia, também nós encontramos ali em Mateus 9, 20, em Lucas capítulo 8, 44, fala que ela tocou na orla da veste de Jesus. É interessante isso aqui, porque lá em Números 15, 38, menciona que os filhos de Israel usavam franjas nas extremidades das suas capas, e usavam como um costume dos judeus usarem essas franjas, e alguns tinham 613 fios na borda, né, dizendo, representava ali os 613 preceitos da lei de Moisés. E fica claro que Jesus também, ele seguia o rito dos judeus, ele seguia também o costume, as vestimentas, né? Jesus usava uma vestimenta típica, mais uma vez, comprovando aí a sua humanidade, tá bom? Jesus, então, participou de várias festas, de vários, podemos ver passagens que a Bíblia cita que Jesus não era ninguém desconhecido, era alguém que interagia com a sociedade. E nos deixa um exemplo, para que nós, como cristãos, também possamos interagir com as pessoas, né? Ser um exemplo na sociedade. Não precisamos nos esconder atrás de uma gravata ou atrás de uma religiosidade. Não, você pode ser, né, uma pessoa influente na sociedade, mas com seus princípios, com seus valores, fazendo com que as pessoas olhem para você e encontrem em você Cristo, na sua maneira de ser, na sua maneira de se portar e de andar, tá bom? Esta lição é uma lição maravilhosa e nos traz ensinamentos de
como seguir a Jesus, como imitar a Jesus na sua humanidade, no seu relacionamento com as pessoas, no trato com as pessoas, né? Muitos exemplos podemos extrair aqui na vida prática de Jesus, de como ele se comportava. Em momentos difíceis, ele chorava, em momentos alegres, ele sorria, festejava, se alegrava, e assim nós devemos também participar. A nossa conclusão é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Eu destaco aqui mais uma vez a palavra relacionamento. Como está o seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, né? Pense sobre isso, né? Como está o seu relacionamento com as pessoas? As pessoas têm prazer em estar com você, em conversar com você? É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. E eu encerro com aquela passagem lá, onde Jesus foi tentado pelo inimigo das nossas vidas, né? Mateus 4, e ali você pode observar que até o inimigo, até o próprio diabo, reconhecia que Jesus era também o Filho de Deus, né? O próprio inimigo reconhecia e tentou Jesus de todas as formas, que ele cedesse. É claro que ele poderia transformar aquelas pedras em pães, é claro que ele poderia. Tudo ele poderia, porque ele era Deus, mas ele se limitou a cumprir a vontade do Pai, a esperar a hora certa, a cumprir a sua missão, a vontade, a missão, submisso, como servo, né? Jesus, como homem, ele foi um exemplo de servo, de servidão, né? Não precisava ele fazer isso, mas ele mesmo lavava os pés dos seus discípulos, para deixar o exemplo, né? E assim nós devemos também seguir o exemplo de um homem chamado Jesus, que andou por esta terra, revolucionou este mundo e nos deixou uma grande lição, um grande exemplo. Tá bom? Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês em mais esta oportunidade e continue aí acompanhando as nossas lições e se inscreva no canal, compartilhe, né, mande para um amigo seu esse vídeo e que sirva de bênção para muitas pessoas. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Fique na paz do Senhor.